Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Começando mais uma live aqui no meu perfil. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho na área da construção civil aqui em Londres. Eu tenho uma convidada muito especial, que é a Su. Oi, Oiê! Deixa eu só arrumar aqui, que quando você aparece eu fico menorzinha. eu Beleza. também. Bom, primeiramente a gente vai fazer uma pequena apresentação, né? Porque tem pessoas novas por aqui. O meu nome é Débora, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Faz um pouquinho mais de um ano que eu moro em Londres. Antes disso, eu morei na Itália por 10 meses. A gente foi fazer o processo de cidadania italiana do meu marido. E depois a gente mudou pra cá. E aí, eu tenho esse Instagram, tenho um canal no YouTube também que eu compartilho várias experiências, tudo o que a gente passou por aí, enfim. Então, esse é o objetivo do meu Instagram, tá? Compartilhar as experiências aqui. E agora, então, Su, por favor, se apresente. Então, sou Suelen, né? Pra quem não conhece, quem é seguidor da Débora. Eu sou de Santa Catarina, do Brasil. E eu moro aqui em Londres faz um ano e meio. Eu vim com meu marido, a gente fez cidadania italiana também em 2019 e a gente veio direto pra cá. E desde então eu moro em Londres, só em Londres. E desde que eu cheguei, é, acho que depois de 5 meses trabalhando no hotel, eu comecei a trabalhar na construção. Então, é sobre as experiências que a gente vai falar hoje, né? Ah, então foi bem rápido logo no começo. Que bom. É, Eu achei muito importante a gente trazer esse assunto, porque assim, aqui, não só aqui, né, gente, o mundo todo era um e agora é outro após a pandemia. E Londres, antes da pandemia, você conseguia trabalho em qualquer esquina, era muito fácil, né, Su, você pode confirmar. Então, quando a gente chegou aqui, você conseguia trabalho em restaurante, em hotel, em qualquer lugar, gente, juro pra vocês. Você podia chegar hoje, amanhã, você ia em um restaurante com uma roupinha preta, falava, ó, tô procurando alguma vaga. Você conseguiu trabalho no mesmo dia. Eu não tô era muito exagerando, rápido. sabe? Era muito rápido, de cleaner, várias funções. Só que veio a pandemia, aconteceu tudo isso que a gente sabe, né? O país está em lockdown. E aí o que mais empregava, que era assim, quem acabava de chegar, né? Restaurante, hotel, tá fechado. Então o Uhum. pessoal que tá chegando não tem essa opção de procurar trabalho. O que aumentou muito é drive, né? Fazer entrega de comida, delivery. Delivery, é. Tem bastante mesmo. Só que assim, quando você acaba de chegar, né? As pessoas estão com medo, tá muito difícil realmente, não é igual antes. E aí a gente descobriu, né, essa área da construção civil que está contratando muito. Eu vou até ler Uhum. para vocês aqui uma reportagem, só para ficar bem embasado que eu estou falando, né? Não tirei do nada. Rapidinho, gente, vou ter que pôr o óculos também. Então é assim, ó, saiu em julho, saiu uma notícia falando que do primeiro-ministro, o Boris Johnson, ele anunciou medidas para aquecer a economia depois da crise causada pela pandemia. Ele tem um plano de investimento de 5 bilhões de libras em infraestrutura e vai privilegiar áreas também afastadas de Londres, então não é só Londres, né? É. A ideia do primeiro-ministro para enfrentar essa crise econômica é construir, construir, construir. Tá? Lógico, né, gente? Traduzindo. Ele vê na construção civil uma importante ferramenta para retornar esse crescimento do Reino Unido. Esse projeto contou com a liberação, vai contar, né, com a liberação de 1 bilhão de libras para a educação, 1,5 bilhões para a saúde e a construção de 180 mil novas casas nos próximos 8 anos. Ele ainda quer melhorar as estradas e o sistema público de transportes. Então, assim, a gente pode ver que com tanto investimento financeiro, óbvio que várias obras estão surgindo e já começaram a surgir. Então, eu acho que, assim, para quem está chegando agora, está procurando trabalho, é uma boa opção. E aí a Su vai contar pra gente como foi a experiência dela, como que ela descobriu e tudo mais. Deixa eu só ver o que o pessoal tá falando aqui. Uhum. Ó, a Thaís falou, consegui meu trabalho no hotel em menos de 2 semanas. Aí É. a Su falou comigo por aí, né? Agora está mais complicado. E Londres em 2 disse, nossa, vai ajudar muita gente. E a Thaís disse, em Manchester tem andaime para todos os lados da construção. Então, realmente é algo que a gente está vendo que está acontecendo. Então, no momento de crise, não dá para a gente ficar só triste falando, meu Deus, e agora não tem emprego, vou pedir um auxílio do governo, seja o que for. A gente tem que tentar procurar emprego na área que está oferecendo, né? É. Até a Jess falou ali do hotel, é verdade. Na primeira semana que eu cheguei aqui, eu apliquei pelo Job Today, né? Aquele aplicativo, e tinha Uhum. muita vaga. E eu consegui na primeira semana também trabalhar no hotel aqui, ainda sem o inglês melhorzinho como ainda é agora, né? Não sabia nada mesmo, só o básico do básico. E foi bem tranquilo de conseguir trabalho na primeira semana. Infelizmente agora com o vírus não é assim, né?
É, Mas na então. obra, graças a Deus, ainda continua tudo aberto, né? Eu acho que as obras pararam no primeiro lockdown. Por uns 2 meses foi o tempo que a gente ficou em casa, porque várias obras Uhum. continuaram só com os supervisores, tipo, um número bem reduzido, né? Mas desde que voltou, não parou mais. E acho que é uma obra, não só agora na pandemia, né? A obra é uma coisa que vai continuar só crescendo, como tu mesmo viu ali, com mais e mais obras chegando, fora as reformas, né? Que tem bastante reforma Uhum. aqui nos prédios antigos, então é uma área que só vai crescer, né? Nossa, é verdade. E o pessoal tá falando aqui. Eu, Renato, disse, eu sigo aqui pensando na Itália, mas já já tô por aí. E a Su perguntou se a Uhum. gente já sentiu algum preconceito por sermos mulheres trabalhando em obra. Você já sentiu algum, Su? Não, acho que preconceito não. Tem bastante surpresa. Eu acho que até as mulheres têm que explorar mais essa área, porque sim, tem muitas Uhum. mulheres, mas eu acho que ainda pode ter muito mais, sabe? Então, assim, tem bastante surpresa. Tanto que os 3 primeiros dias eu peguei. Assim que eu fiz o cadastro, os primeiros 3 dias eu trabalhei como labor, que a gente acho que vai explicar aqui, né, mais pra frente, mas Uhum. é uma função, assim, que seria mais própria para homem pela força, né? Então, eu trabalhei 3 dias com o labor e eles não tiveram nenhum preconceito, assim. Eu fui Não. fazendo as coisas junto com eles e quebrando as coisas que tinha que quebrar e colocando E bora. nos lixos, e ajeitando lá, assim, na parte da obra mesmo, né? Eles não tiveram Uhum. nenhum preconceito mesmo. Pelo contrário, ainda me ajudavam bastante com coisas que não tinha força, mas eles me passavam um outro serviço que eu podia fazer, então Ah, era legal, né? tranquilo. Depois disso eu É. saí, eu fiquei só 3 dias porque eu consegui a vaga como Welfer, né? Que é a mesma vaga que tu tem hoje. E aí eu Uhum. preferi trocar, mas Hum. Bom, eu também nunca senti preconceito. E assim, algumas vagas que eu vi pelos aplicativos tem um textinho no final da vaga falando que eles não fazem discriminação de sexo, de nacionalidade, de é, religião. Sempre nas vagas podem perceber tem esse texto falando. E nas obras também a gente sempre vê cartazes espalhados, né, sobre isso, sobre todos somos iguais, respeitem os seus colegas. Aí também fala assim que se você tem alguma questão religiosa, alguma coisa médica, para você contar para o gerente de área. E, enfim, né? Já percebi muito isso. Mas, né, nem tudo são flores. Caso algum dia aconteça alguma coisa, a gente isso. vai vir aqui contar para vocês. Fiz aqui, gente, uma colinha, porque como é muito assunto, eu e a Su, a gente fala pra caramba, eu falei, Su, vamos montar um roteirinho, senão a gente vai se perder aqui, tá? Se eu Isso. não responder alguma coisa depois, a gente volta para as perguntas. Então, a primeira coisa é, quais são as vagas que tem na área de construção? Então, quando eu falo assim, a construção, as pessoas só pensam o pedreiro mesmo, assim, né? Não imagino tudo que tem por trás. Então, fala um pouquinho pra gente quais as vagas que você já viu aí que tem nessa área. Então, eu mesmo não imaginava. Eu imaginava a obra como eu conhecia no Brasil, porque eu nunca trabalhei nessa área, nunca mesmo, tenho nenhuma ideia como era, como funciona no Brasil. Mas, assim, aqui tem N funções, né? Então, assim, eu vou Uhum, falar do geral, né? Homens e mulheres podem ter. Então, tipo assim, tem as vagas de welfare, que é a que a gente trabalha como limpeza ou cleaner aqui, né? Mas eles chamam de welfare, é o nome da vaga. Tem vaga de traffic marshal, que é que eu trabalho. Tem vaga de labor, que é a pessoa que organiza dentro. Quando alguém me pergunta, eu não sei explicar muito, porque eu não sei como era no Brasil. Mas geralmente eu comparo com o assistente, o servente, pedreiro, o não sei. ajudante de obra. É, o É, ajudante de obra, isso no Brasil. E mas que não fica ali ajudando o pedreiro, né? Ele organiza toda a obra com os materiais, organiza quando eles precisam, sei lá, pintar um certo andar do flat, eles vão lá e tiram todo o material, depois limpam, organizam, né? Para eles poderem uhum. trabalhar. Tem os pintores, tem os eletricistas, tem. Gente, tem tanta coisa. Me Tem a ajuda aí, parte Débora. tem a parte de marcenaria. Isso, a parte de marcenaria, tem a parte toda do office, né? Que também tem muitas vagas que pode trabalhar. Olha, eu já vi mulheres, falando de mulheres, eu já vi mulheres na pintura, eu já vi mulheres como traffic marshal, como welfare, no office, aliás, uma seguidora, não sei se ela tá aqui agora porque eu não vi o nome dela, ela comentou que ela é project manager Ah, que legal. em um site, né, de obra. Então, assim, ela que manda lá, né, distribui os trabalhos. Isso é uma mulher fazendo, gente, em qualquer lugar ela pode atuar, né? Tanto no Uhum, office quanto fora do office. Tem mulher também como supervisor de obra mesmo, que vai lá e passa o trabalho para os homens fazerem toda manhã, homem e mulher, né? uhum, É, e havia mulher em todas as áreas, assim. Ah, e também tem funções como, uma vez eu já fiz entrevista, o nome da vaga era Document Controller, que é a menina que ajudava a
organizava todo dia a documentação, tipo, o horário das pessoas, né? Eles vão lá Ah, e tá. assinam os horários e ela vai lá no sistema todo dia, toda semana em obra diferente, e ela coloca o time shift das pessoas no sistema, tal. Só Ah, organiza legal. essas coisas. Então, tem muitas funções que eu ainda nem descobri. Sim, e cada dia que passa a gente vê mais funções, né? E homens e Isso. mulheres trabalhando, gente, em qualquer função, não tem essa distinção aqui. Dentro do escritório tem toda essa parte de project manager, tem as meninas também que ficam na recepção, porque às vezes o Isso. escritório é bem grande, tem que ter alguém ali para receber as pessoas que chegam. E, gente, tem É, engenheiro, tem é. arquiteto, muita coisa, né? A menina tá aqui, ó, a Marla. Oi, Marla. Ah, oi, A Marla. Project Manager, viu? Cadê ela? Fala um oizinho aí pra gente. Ela falou aqui, ó. Ai, Então, subiu, tá legal. são várias Então, vagas, assim, né? tem para todos os gostos, para É. tudo, né? Tem para quem já tem experiência, para quem acabou de chegar. Eles estão muito dispostos, né? Lembra na entrevista que eu fiz com a Jess, que ela falou que na entrevista de trabalho que ela fez pro hotel, não tinha muita pergunta. Foi mais ou menos assim: você pode trabalhar? Gente, comigo foi assim. Depois eu vou contar a experiência, mas foi basicamente: você pode É, começar amanhã? Tipo, é, né? Então eles estão realmente assim. precisando. Então não necessariamente você tem que ter experiência para começar. Lógico que depois, né, para algumas vagas mais específicas tem que ter, mas é com o tempo. E vamos falar É. de coisas boas, né? Já vi alguém perguntando aqui qual é o salário. Então, ai, quero trabalhar na obra, quanto será que eu vou ganhar? Fala pra gente, Su. Se é uma coisa boa ou ruim? Então, eu acho que a gente pode falar. É que depende da vaga, né? Mas eu vou falar o Uhum. que a gente conhece pra gente começar a introduzir quem quer começar na obra, né? Porque o céu é o limite, né? Dependendo da vaga. Então, mas Ai, assim, das vagas que a gente quer conversar com vocês, o welfare, por exemplo, que eu já trabalhei, que é a cleaner, né? O salário fica em torno de 9,50 a 11, 12, eu já vi esses valores. Então, eu acho que é mais ou menos por essa hora, viu, faixa. gente? É, por hora, tá? Então, Uhum. assim, acho que depende da agência que tu pega, depende da companhia que tu pega, né? Tem um valor diferente. Na área como labor também, que é o que os nossos maridos trabalham, também, o mínimo que eu já vi acho que foi 10, não vi menos que isso, Uhum. né? Mas eu já vi até 13 por hora, então depende da agência também. É um valor Como bem tra- legal. como Traffic Marshal, que é a minha função também, geralmente começa com 11, eu não vi por menos, não sei se tem, mas 11 a hora e já vi até 16 a hora. Então, Olha que beleza. né, depende também da Lembrando, companhia. gente, que o salário mínimo agora tá 8,72. Então, o que a Su acabou de É, comentar agora, essas vagas que são as básicas, vamos colocar assim, é no mínimo 10. Nem mesmo de cleaner, né? Eu nunca vi menos do que 10, sabe? De é, anúncio, assim. E aí fica também um não. valor bem ok, né? Se a gente for comparar com o mínimo, tá bem, assim, legal para poder começar. E aí, geralmente, trabalha na média de 45 horas por semana. Depende. Então, fazendo uma conta É, básica por cima, dá 450 por semana. Lógico que vem também os descontos, que a gente já vai explicar. Mas, para começar, eu acho que tá um valor muito interessante. sim, por não exigir nenhuma experiência, nada, né? E muitas vezes, muitas pessoas até sem inglês conseguem trabalhar, como foi o nosso Uhum, caso, né? Então, assim, e também eu acho legal da obra porque é bastante horas. Tem a opção, geralmente, né? As obras são de segunda a sexta, acho interessante falar também. uhum. E sábado e domingo, tem obra que tem obra que não, depende do estágio da obra que tu tá trabalhando. E também é assim, meio que facultativo, né? Não é obrigatório, mas se tu quiser fazer É, mais dinheiro, tu pode trabalhar sábado e domingo, e geralmente eles pagam mais sábado e domingo as horas, então dá pra fazer dá mais que pra isso. A gente tá fazer. falando a média de segunda a sexta, né? Sim, no básico, né? O salário mínimo É, ali dentro desse setor. E isso é muito bom, gente, eu acho. Quando a gente chega aqui, óbvio, pelo menos cada um tem um objetivo, né? Mas no meu caso, que eu queria muito trabalhar, sabe, essa questão. E aí você uhum. começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só que chega uma hora que você fica cansado. Você quer ter o sábado e domingo em casa. Então, Nossa, na muito. obra é legal porque você trabalha de segunda a sexta, tem o seu fim de semana livre. E o fim de semana que você quer fazer um dinheirinho a mais, você fala lá pro seu supervisor, pro seu gerente, ó, eu quero vir sábado. Aí beleza, ele te coloca lá, você vai sábado, você vai domingo, você trabalha e não tem aquele compromisso obrigatoriamente todo fim de semana. É. Ó, a Nanda E perguntou, até. Pode falar. antes de falar da Nanda, a Nanda falou, para quem não tem experiência, está iniciando na obra, qual é a melhor vaga para procurar? Então são duas vagas, né? Que eu acredito que é a de cleaner, igual o que eu faço hoje, e labor,
que é o, vamos colocar o faz tudo assim da obra, mas que eles contratam assim a rodo, né? Você acha que para começar a sua, essas duas, Uhum. né? Deixa eu só fazer um comentário antes da gente Claro. fugir desse assunto, porque falaram sobre as horas, quantas horas a gente faz por semana, e o horário, a Marla falou também. Ah, Então, sim. o horário, as obras, geralmente começa cedo, mas tem obra que eu já peguei, acho que é que tu começa também mais tarde, né, Débora? Mais tarde. Tem obra que às vezes começa às 8, eu já peguei obra que começa às 7. Hoje eu tô trabalhando 12 horas por dia na função que eu tô, então eu começo às 6 da Uhum. manhã até às 6 da tarde. Aí varia, mas acho que a média é 10 horas por dia, né? Das 8 às É. 6, mais ou menos. Nessa obra que eu Das 7 às tô, 5. o pessoal começa a chegar às 7h30, mas eles foram bem flexíveis comigo e eu tô começando às 9. Então eu vou das Uhum, 9 às 5. Mas eles foram uhum. bem flexíveis, assim, sabe? Bem tranquilo. Mas o pessoal chega lá 7h30 e eles vão embora 4h30. Só o É, pessoal, assim, da obra em si, né? O pessoal do escritório que vai embora às 6. isso. E agora falando das funções que tu me perguntou, eu acho que a gente pode focar nessas três funções, até porque é o que a gente conhece, né? A gente não pode falar muito de outras funções no momento, Uhum, porque a gente não conhece. Mas depois a gente deixa marcadinho o site para vocês entrarem e verem todas as sim. funções que tem, como as especialidades, né? Que dá para fazer cursos também. Mas Uhum. focando nas três vagas que a gente conhece, seria a vaga de cleaner, como a Débora falou, que ele geralmente conhece por Elfer. Não sei se tem outro nome, se eles também chamam de cleaner Não, mesmo. é cleaner ou É, wafer, né? assim. Eu acho que é mais ou menos isso. E que pode pegar sem experiência. Eu acho que a gente já pode falar o que faz, né, para eles entenderem assim. Um welfare basicamente vai limpar as áreas que não são da obra mesmo, né? Vai limpar o office, vai limpar a cantina, o banheiro, talvez os corredores, sala de reunião, se tiver. Vai limpar essas áreas em comum, então não vai estar dentro da área de obra, né? Uhum. Mas um labor, que é a função dos nossos maridos, geralmente tem mais homem nessa área, né? Pela força, às vezes, que tem que fazer, mas como eu falei, pode trabalhar mulher A também, não mulher tem também, nenhuma. onde eu trabalho É, tem mulher, no caso, eu já vi. exatamente. E aí, essa função, muitas pessoas me perguntam com dúvida aqui do que meu marido faz. Então, assim, é basicamente organizar mesmo a obra para as pessoas, os pintores, eletricistas e as outras especialidades ir lá trabalhar. Então, eles Uhum. têm a rotina de, sei lá, 2 vezes na semana, eles têm que organizar, vai lá o caminhão de lixo, né, que são os lixos grandes aqui, tipo entulhão do Brasil, e eles têm que organizar os lixos nessas lixeiras, né, para depois poder passar para o caminhão. Eles têm que varrer para deixar organizado onde, de repente, amanhã eles vão começar a mexer num certo andar ou numa certa área da obra. Eles vão lá, vão varrer, vão organizar, não Uhum. deixar lixo, né? E depois que fizerem a obra, eles vão lá de novo organizar e não sei, acho que é basicamente isso mesmo, é organizar a obra, né? Limpar a área em si da obra mesmo, onde o welfare não trabalha, né? E Isso. E de traffic carregar marshal, material quando chega é, também. isso é verdade. Também tem os materiais que chegam, que eles vão carregar. É isso, tem alguma coisa para complementar como labor? Não, acho que só isso mesmo. Ah, tem também a função que agora até o Renan tá começando a aprender, que é mexer com aqueles caminhões, acho que é trator, né? Que tem os tratores É o também, e aí mais pra forklift, frente né? vai. É. Então, tem cursos, né, para isso também, quando a Uhum. pessoa trabalhar depois, que eu acho que o nome da função é forklift driver, porque tu vai dirigir como se fosse uma empilhadeira, né? Isso, é. Então, tem cursos também especializados para isso. O salário até é bem interessante, para quem quiser saber. Eu já vi inicial, assim, na faixa de 16 por hora. É bem legal. E a função que eu faço também de traffic marshal, para explicar, que geralmente são as pessoas que estão com a roupa laranja nas obras que vocês veem, assim, nas ruas e tal, que é basicamente guiar os veículos, né? No curso, eu fiz um curso, para explicar, eu fiz um curso de um dia, onde tinha uma provinha no final, mas é um curso simples, onde tu aprende os movimentos que nem um agente de trânsito, né? Tipo, os movimentos para indicar para o motorista do caminhão ver tu ajudar ele, né, a poder fazer as manobras dentro da obra, ou ajudar a empilhadeira na hora que ela estiver fazendo um trabalho. No meu caso, eu trabalho num estacionamento, né? É um estacionamento aberto, porque ele é como se fosse um galpão de obras. Então, tem os pedestres, e às vezes eles fazem os trabalhos também lá com as empilhadeiras, e é basicamente cuidar do pedestre, do carro e desse qualquer serviço que for fazer lá, né? Caminhão que entra, ou empilhadeira que precisa fazer um serviço. A gente tem que cuidar para os pedestres usarem as faixas de pedestres, né? Os locais de pedestres.
E os carros também, né, tem limite de velocidade, a gente tem que respeitar isso. Então, esse é meu trabalho hoje. Vocês entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí, tá? Uhum. E, Su, vamos falar então quem pode trabalhar na obra, que a gente já respondeu algumas perguntas aqui. Então, basicamente, como a gente já falou, homens, mulheres, qualquer pessoa acima de 18 anos que tem o É, direito de trabalhar aqui legalmente, né? Tem que ter, então, já ter feito o seu preceto, tá com a sua documentação certinha, e tem que ter o famoso CSS Card. E aí você vai é. explicar pra gente o que que é esse cartão. Então, o cartão CS Card é o que dá o direito de trabalhar na obra, né? Todo mundo tem que fazer. E ele tem vários cartões diferentes. Depois a gente deixa o site para vocês ver também, porque até hoje eu não sei ainda todas as cores e tipos que tem. Mas assim, para iniciar, basicamente existe um cartão, o cartão vermelho, que é o temporário, quer dizer, provisório, né? Ele é É o provisório e está escrito provisório, como cartão temporário, que é o que eu porque tenho ele ainda. porque ele é válido por 6 meses. Geralmente, as pessoas começam com esse. Tem para os brasileiros em especial, né? Vou falar porque tem um aplicativo onde tu estuda para a prova. Depois a gente deixa o link certinho para vocês também. E as perguntas, elas são em inglês, mas tem áudio em português. E a prova, ela se dá da mesma forma. Quando tu for marcar a prova online, tu pode marcar com a opção de áudio em português. Português. Então, vai ser igualzinho, até a mesma voz do aplicativo, né? Do português de Uhum. Portugal que tu ouve ali, vai ser na prova igualzinha. Então, é bem tranquilo para entrar, bem tranquilo para estudar, para passar na prova. Então, esse é o primeiro cartão que tu precisa fazer. Ele tem validade de 6 meses. Depois desse, a gente faz o mais básico, que é o verde. Ele chama de labor, porque é tipo trabalhador de serviços gerais, assim, né? Não precisa de nenhuma Uhum. especialidade. E ele é válido por 5 anos. Então, esse tu também pode fazer a prova online, marcar sozinha, como também tem as escolas, né? Que vocês podem procurar. Tem escolas especializadas para que te ajudam, assim, dão um mini curso, de um resumo, como na autoescola, assim, né? Eles dão um resumo do que é o conteúdo para a prova e aplicam a prova na própria escola, para o segundo cartão, que é o de 5 anos. Isso. Então, tem essa opção também, se sentir mais confortável, né, de fazer com a escola. Com a escola tenha também. Tá, então só pra gente ficar claro aqui, depois a live vai ficar salva. E nos comentários, eu e a Suelen, a gente vai deixar escrito todos esses links, tá? Então, qual é o nome do aplicativo para você estudar? Qual é o site que você entra para fazer o cadastro para sua prova? A gente vai deixar tudo escrito bonitinho, tá? Porque acho que não adianta falar agora, né? As pessoas vão acabar perdendo as informações. Mas vamos Isso. falar de valores, né, em relação a isso. Então, o aplicativo, gente, é 5,99. É um valor bem É. baratinho. Você baixa no qualquer celular, você pode fazer. O meu até funcionava sem internet, sabe, para eu ir Uhum. treinando para fazer a prova. O pessoal que estava falando comigo essa semana perguntando: quanto tempo você estudou para conseguir fazer? Uma dica que eu Ai, dou para vocês: entra no site, que agora por conta do lockdown também está um pouco mais demorado, mas já tenta agendar a sua prova e aí já começa a estudar. Eu acho que 3 semanas dá para você estudar, sabe? Se você se dedicar realmente. Ou até depende do foco da pessoa, né? Mas pode colocar essa média aí. Você pega o aplicativo, você pode ler todo o primeiro material ou você já pode ir para a opção de fazer o teste. Que daí você fica fazendo o isso. teste, né? E fica lá toda hora repetindo, repetindo, repetindo. E aí são É. 50 perguntas e você tem que acertar 45, é isso, né? Acho que 46, eu tô com quarenta e dúvida, eu não seis, lembro. né? Acho que tem 46. Eu acho que é isso. A gente então, tem que acertar um número alto de perguntas, mas, como a Su comentou, as perguntas são iguaizinhas. Então, se você realmente se dedicar a estudar esse aplicativo, na hora da prova, o cara vai começar a falar, você já vai saber até qual é a resposta, mas tem que prestar bastante Comigo aconteceu atenção, exatamente isso. Eu né? recomendo a mesma coisa que a Débora, já deixar marcado, foi o que eu fiz. Eu deixei marcado, até porque eu funciono sob pressão, então se eu sei que tem a data Uhum. marcada, é melhor ainda para estudar. Mas agora também não sei como tá, mas geralmente tu consegue assim, né, para uns 15, 20 dias para frente. Então é interessante que vai dar tempo de estudar tranquilamente. E depende do objetivo mesmo, assim. Eu estudei em menos tempo porque eu tinha menos tempo para estudar. Eu tinha saído de um Aham. trabalho, eu queria estudar rápido, né? Tava sem trabalhar, então eu fiquei o dia inteiro nisso estudando, fiquei acho que uns 4 dias estudando o dia inteiro Ó, e depois eu já fui fazer a prova, porque eu consegui marcar para a semana seguinte.
Mas é bem tranquilo Perfeito. mesmo a prova, gente. Vocês vão, se você fizer pelo aplicativo, que tem mais ou menos umas 700 perguntas, pelo que eu me lembro, Uhum, é bastante. vai anotando o que erra, assim, e depois foca no simulado, né? Porque os simulados também são 50 perguntas com tempo. Então, vai fazendo simulado que vai chegar uma hora que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente. Vocês vão Isso mesmo. começar a pergunta, vai ouvir, já vai lembrar o que é a Já vai resposta. lembrar. Porque, Isso. Então, 599 esse aplicativo para vocês estudarem. Depois, a prova é 20 libras e pouquinho, se eu não me engano. Já acho que tinha é olhado, gente, 21 desculpa. libras, Mas pelo que eu me coloca lembro. aí, 21 mais ou menos, né? Então, entra lá. Na hora de fazer a prova, é importante lembrar que você tem que colocar a opção do áudio em português antes de finalizar. Vai ter uma Isso. pergunta, né? Assim, você precisa de não, algum suporte adicional? Aí você coloca sim, aí voice, alguma coisa. Eu vou deixar escrito aqui também, acho melhor. Põe em Uhum. português e aí marca a sua prova, 21. E aí tem até. Ah, eu marquei, mas falta uma semana, eu quero mudar essa data, eu ainda não consigo. Tem um prazo ali, que eu acho que são 72 horas, que você pode mudar sem pagar nenhuma taxa. Caso É, passe esse período, eu tenho que pagar, tá? Tem que prestar atenção nisso, de cancelar a prova também. Então, não é uma coisa cara, até aí você uhum. gastou nem 30. E É. depois que você faz a prova, lá no dia, você vai no local, é tudo no computador, você coloca o fone, né? Ouve tudo, faz. Aí, quando você termina, eles vão te dar um papel, né? Falando se você passou ou não. E aí tem um site que você entra para solicitar o seu cartão. Tem que ser depois de 24 horas que você fez a prova. E esse cartão Isso. custa 30 libras. Não sei se é redondinho, mas em torno de 30, né? Acho que tá 36. Eu pedi esses dias para uma colega e tá 36 libras. 36. Ah, então Uhum. perfeito. Então vocês vão gastar aí, põe aí, vai, 60 libras, mas para É. conseguir ter esse cartão e para trabalhar. Uhum. Perfeito. Então, sobre o SES Card, galera, é isso. O É. que você precisa ter? O pessoal perguntou, tem que ter insurance number? Qual é a documentação? Ah, Tá, boa então é dica. isso. Tipo, quem é europeu tem que ter agora o Presettle, né, aprovado. Que mais? O SES Card. No nosso caso também, né, tem que ter o Presettle. E o Só insurance number um... depende. Pode falar. Não, só um adendo que eu acho que. Vou confirmar, gente, mas eu acho que não precisa ter o precepto aprovado ainda. Eu não sei como tá funcionando agora, porque tudo mudou, né? Depois do Aham. Brexit. Mas até então, as pessoas que eu conhecia conseguiu ir lá sem o precepto, tá? A prova consegue Ah, fazer tá. só com o passaporte. Ah, a prova, Então, sim. é a prova. A prova consegue fazer só com o passaporte e o pedido do cartão também. Até o insurance number ainda não precisa ter. Se tiver, pode, na hora que pergunta, vai marcar a prova, tem perguntando se tu tem. Dá pra deixar em branco. Se tiver, já pode aplicar, né? Mas Ah, dá pra tá. fazer sem o É. insurance number também. Não, eu tava falando aqui, eu acho que para quando você começa a trabalhar, quando você é Ah, contratado tá. pela empresa, Tá. entendeu? Uhum. Tá, mas é isso, gente. Então, você chegou, tá com um passaporte só, você já pode pelo menos agendar a sua prova, né? Porque eu conversei com a Isso. Ká essa semana, aí o dia que eu te falei que a gente ia fazer a live, daí ela entrou para marcar a prova dela e ficou pro dia 9 de fevereiro. Então, não tá tão longe assim, tá? Então, Uhum. tem alguns lugares que estão fazendo. Então, quem quiser fazer já, fica atento a isso. Eu acho que é muito bom também para quem acabou de chegar, né? Porque já consegue ir estudando e fazer a prova e Uhum. até os documentos estiverem prontos também. Então, É, isso é já muito bom. aproveita esse tempo, né? Enquanto tá em casa, já Uhum. vai estudando. Porque, assim, a gente fala, tem um áudio de português de Portugal. Tem algumas perguntas que são muito, assim, fáceis. Tipo, é óbvio que é aquilo, mas tem coisas que a gente nunca ouviu falar. Então, tem que É. estudar, gente. Também não adianta ser só, deu uma olhadinha no aplicativo e vai fazer, né? Vale a pena pegar, igual a Su, pegou aí 4 dias inteirinho, ficar estudando, estudando pra conseguir fazer. E se não conseguir passar de primeira também, acontece que você Marca paga, de faz de novo e pronto. novo. É, Tem que correr atrás, né, Su? Acho que sobre a exatamente. prova é isso. Tem mais alguma coisa que É. você queira falar? Não, acho que se alguém tiver dúvida depois, pode mandar pra gente, né? Que é basicamente isso. Não tenham medo, sabe? Dê uma olhadinha lá. Que se a gente conseguiu, gente, todo mundo consegue, sabe? Tem que ir atrás. É verdade. Tipos de contrato. Eu acho que isso é importante a gente explicar. Nós não somos especialistas, tá, gente? Não somos, não temos especialidade nisso, mas é legal a gente compartilhar que tem vários tipos de contrato. Então, eu vou falar um pouquinho, depois a Su pode complementar. Uhum. Tem um contrato normal, entre aspas, como se fosse a nossa carteira assinada, que você vai ter direito a receber férias, né? Você recebe lá direto com a empresa, tem que ter um insurance number, e aí tem os descontos do tax return, tem o desconto do insurance number, por aí vai. E aí, essa é a primeira opção de contrato. A segunda opção é um contrato que vem, como que é a palavra? Umbrella, né? Uma maneira de Uhum. pagamento via umbrella.
que é uma terceira empresa que vai fazer o seu pagamento. Quando o contrato é assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem um desconto muito maior. Por quê? A empresa repassa o seu salário para essa outra empresa umbrella e ela que vai repassar o salário para você. E aí tem um desconto lá toda vez que você recebe. Até esqueci o nome, são 2 descontos que vem lá. Esqueci a palavra, assim. Mas é É o do tipo. aposento, né? A pensão do Isso. aposento e outro, Ai, não lembro. esqueci o outro. Mas enfim, é um desconto que, tipo, vai para a empresa só por. É uma terceira, sabe? Eu acho que não É. faz sentido você receber via Umbrella. Então, quando eu fui Uhum. assinar o meu contrato, eu vi Umbrella, eu já falei, não, não quero essa, porque vai ter esse desconto aí. Tem a terceira opção, que é self-employed, que é quando você é autônomo, né? Então, você não tem esse vínculo empregatício Uhum. como na opção A. Você não vai receber férias, você vai ser autônomo e vai trabalhar para aquela empresa, e aí você vai receber o seu salário com menos descontos. E vem também aí, não é pelo Insurance Number, é pelo UTR, que é um outro tipo de número, né, que você faz o cadastro para você pagar os seus impostos. E aí o que acontece? Você tem que, quando chega no final do ano fiscal aqui, que é no mês de abril, você tem que fazer a declaração dos seus impostos, informar tudo que você recebeu, e aí aí de acordo, né, com o cálculo lá que o contador vai fazer para você, o sistema do governo tudo certinho, aí sim você vai pagar os seus impostos, ou você vai receber o valor, né? Se a empresa já paga para você com descontos, pode ser que você tenha o valor para receber. Ou se a empresa paga para você o 100% do valor, você assina um termo falando que você se responsabiliza a pagar os seus impostos, e aí quando chega essa época, através lá do contador, que você vai recolher esses valores. Não sei se ficou Uhum. claro, se vocês conseguiram entender. Quer complementar, Su? Não, eu acho que é isso. Tu comentou do TR, né? Só fazer um. Isso é importante falar, porque a maioria das pessoas que estão na obra não sabem desse tipo de desconto, eu também não sabia. Ele é um tipo de desconto, recolhimento único, assim, né? Não sei explicar, mas é como um recolhimento Uhum. único. É a única taxa que tu vai pagar se você for self-employed, é o único recolhimento de imposto, né? No caso, esquece insurance number, os outros tipos de recolhimento que tem. E é isso que a Débora falou, né? Tem as duas opções. Eu já trabalhei com as duas. Então, no momento, hoje eu recebo inteiro e eu que vou pagar no ano fiscal, né? Quando fechar, eu que vou pagar meus impostos. Mas é muito legal quando a empresa também tira, mesmo você como self-employed, tira o TR, porque você consegue no tax return recuperar uma boa parte. Então, eu acho que esse é um dos melhores contratos que tem, assim, né? Eu, como self-employed. Uhum. Mas é difícil falar sobre esse assunto, né? Porque a gente não tem muito É, conhecimento, né? Pela nossa sim. experiência, mas acho que é isso, né, Pelo Débora? menos dá para o pessoal ter uma noção, né? Se não chega igual a gente que não sabia nada, igual o primeiro contrato que o Renan fez, aí tinha essa cláusula da Umbrella, a gente não sabia o que era, e quando veio o primeiro Pelipse, a gente ficou tipo, nossa, que desconto é esse, né? E aí a É, gente foi perguntar para o pessoal do RH, daí eles explicaram pra gente. Então, já a gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Então, por isso é, que é legal a gente compartilhar. Então, antes de assinar o contrato, gente, na hora que chega lá, qual a opção de contrato, de folha de pagamento? Senta e lê com calma e fiquem atentos a isso. Então tá, vamos ver o que mais, tá? Aí eu coloquei aqui pra gente falar então, contar como foi a nossa experiência mesmo, sabe, no dia a dia, porque o pessoal tá doido pra saber, todo mundo tá perguntando se é muito pesado, como eu vi a foi. pergunta ali. É, Quer falar então, primeiro, então? não, pode começar. Tá bom. Então eu vou Deu uma contar aguinha. minha... eu vou comentar, tá. Eu vou contar minhas duas experiências, né? Porque eu comecei como, na verdade, trabalhei 3 dias de labor, como eu expliquei pra vocês, né? Que era mais ou menos essa função. Onde eu peguei era bem final de obra, então era bem jogar as coisas pro lixo e era isso, sabe? Então foi isso que eu fiquei fazendo 3 dias. Mas depois eu peguei na função de welfare, que é o cleaner aqui, né? E já respondendo as perguntas que a Jess fez também, trabalhando, isso é muito pesado. Jess, comparando com o hotel, que eu sei que trabalha no hotel também, e outras pessoas que trabalham no cleaner, na minha opinião, não é pesado como o hotel, porque eu já Hotel. trabalhei 5 meses no hotel, então o hotel era muito mais pesado a limpeza para mim, comparando com a obra. E isso Uhum. é bem engraçado, né? Porque não sei se é o pensamento das pessoas, mas era o meu. Eu pensava assim, o meu marido já estava na obra, né, quando eu estava no hotel, e eu comecei a me informar sobre isso, se dava para ir mulher para obra e tal, mas quando eu soube que dava para ter cleaner na obra, eu imaginava assim que ia ser 1000 vezes pior que o hotel, né? Porque eu imaginava, nossa, a obra, só homem, aí aquela coisa, né, deve ser bem sujo, obra, poeira e tal. Mas olha, eu não acho
não acho que seja 50% do que eu passava no hotel, porque é manter organizado, né? Tipo, eles Uhum. precisam sempre que tenha papel no banheiro, sabonete líquido, né? Principalmente agora em época de vírus, né? Tem que ter Álcool em sempre o gel. álcool em gel, tem que manter isso, tirando sempre os lixos. É basicamente manter organizado durante o dia, depois que tu limpa, né, Débora? Eu acho que Uhum. tu tá fazendo isso hoje, então eu não acho que seja pesado. Eu acho que é melhor. Que tem momentos que até tu consegue fazer as coisas com calma, que no hotel eu nunca consegui. Então, Que o hotel tem eu, aquela pressão de ter que terminar é, quantos quartos, em quantos minutos, né? Na obra é. não tem isso. E a minha experiência, assim como eu, foi: eu chegava de manhã, já limpava o office, porque não tinha ninguém ainda, né? Então já organizava lá, só eu sozinha, organizava, passava um pano no chão, um mop, né? Limpava as mesas do office, a parte onde eles tomam um café, né? Tem um pouco de Uhum. comida ali, micro-ondas e tal. Era basicamente isso. Depois eu já ia pra cantina, deixava a cantina organizada para quando as pessoas chegarem. E na verdade no final do dia eu organizava a cantina também. Então de manhã geralmente a cantina estava limpa, né? Porque não tinha turno da noite. Depois ia para os banheiros e para a sala de reunião. Dava uma olhada geral lá para ver se estava tudo certo, porque às vezes tinha reunião de manhã. E depois ia mantendo isso durante o dia, gente. Ia pegando, assim, as louças do office, né? Porque eles usam algumas louças lá e ia Nossa, bebe muito tirando. café, Bebe muita muito café xícara. durante o dia, então eu ia sempre lá olhando para ver se tinha já xícara suja e tal. Ia lá, lavava, colocava de volta. Geralmente nas obras tem duas pausas, né? Dois intervalos para almoço ou café. Então, sei lá, 10 da manhã, o outro no começo da tarde. Então, tem que manter limpo depois disso, né? Entre os breaks, principalmente, porque daí as pessoas vão lá, vão usar, um grupo, né, vai sair, e aí tu limpa de novo a cantina, se organiza para não deixar lixo no chão, que às vezes Uhum. acontece, né? Não é todo mundo que é educado e É. deixa os lixos por lá por cima, então tu vai lá, limpa, e para o segundo break tá tudo certinho. E depois do segundo break, tu vai lá e dá uma geralzona pra deixar limpo já pro dia seguinte. Então, tem essas pausas, né? Tu vai conseguindo fazendo as coisas durante o dia com calma e eu achei tranquilo, assim, até banheiro em relação a ser só Uhum. homens, eu achei que é tranquilo. Inclusive, é uma coisa legal de se falar, eu acho. Com mulheres, eles têm muito cuidado em relação a isso. Os superiores, né? Às vezes você pode passar a situação de que uma pessoa, como todo lugar do mundo, tem pessoas que respeitam, tem pessoas que não respeitam muito, né? Mas assim, eu sempre fui respeitada. Se tinha homens que. Eu tava limpando o banheiro, por exemplo, e algum homem queria entrar pra usar, isso não pode acontecer. Se acontecesse, o meu supervisor Uhum. mesmo pedia pra eu reportar, ou, sabe, mostrar, tirar uma foto da pessoa que tá entrando e reportar pra ele, porque eles iam dar cartão Verdade. vermelho e tirar da obra, porque tem que respeitar, entendeu? Não interessa se Uhum. é homem, se é banheiro de homem. E eu acho isso muito interessante, assim, eles sempre estão preocupados e qualquer coisa que acontecer, principalmente a gente por ser mulher, pode É. reportar que eles vão fazer o que tem que fazer, né? Então, E é bom que eles deixam isso bem claro, né? Eu também, quando comecei, eles falaram isso, ó, se qualquer homem te atrapalhar, te importunar, falar alguma coisa pra você que você não gosta, você reporte imediatamente. Eles passaram também essa preocupação. E também uhum. sobre o banheiro, já que você comentou, eu também achei que ia ser, falei, nossa, banheiro de obra deve ser o ó, né? E não, gente, bem, assim, nada, né, além do comum mesmo, pra limpar. Até porque eu acho que é mais a preocupação de, como é obra, todo mundo já tem essa consciência, né, de que vai ter sempre poeira, vai estar sempre limpando todo dia. Não é como hotel, né, que uma pessoa vai se hospedar, é outro tipo de higiene, né, que É, tem que ter. muito Então diferente. ali é diferente, assim, tu consegue manter limpo do jeito que é possível, né, já que é uma obra, É, porque o mas chão, gente, fica uma caca, porque ainda mais aqui chove muito, né? A obra tem uhum, terra. Então toda hora é, eles estão pisando, fica aquela lama, aquela terra, e você dá uma limpadinha e também não tem aquela cobrança de tipo, o banheiro tem que estar impecável, porque eles não, sabem que todo tempo tem gente entrando. Então tem isso. Eu acho que eu é, posso fazer uma pequena comparação, já aproveitando porque essa mesma experiência, né? Então eu tô nessa função que o Sul falou para vocês, e também eu chego às 9h. Aí eles já estão lá no escritório. Só que ele combinou, o gerente lá, que todo dia, às 11 horas da manhã, eles vão recolher todos os papéis das mesas. E aí eu subo lá, limpo todas as mesas deles. E aí, sabe, eles dão super espaço, assim, pra mim poder limpar e tal. Aí, mesma coisa, gente, uhum, recolhe os lixos do escritório, recolhe os lixos da cozinha, do banheiro. E uma coisa que é muito importante também, sempre passando álcool em gel nas maçanetas das portas, né? E repondo o sabonete líquido, repondo o álcool em gel. E é isso, o trabalho não é tão puxado. Então, por exemplo, eu estava na escola, né, fazendo limpeza de escola. A cobrança em cima de mim era muito maior.
Porque lá na escola eu limpava o período que os alunos tinham ido embora. Então eu tinha que deixar tudo limpinho. No outro dia de manhã, tinha um funcionário da escola que ele passava olhando tudo que eu tinha feito e anotava em um caderninho se tinha alguma coisa. Então, se tivesse uma tomada com poeira, ele escrevia lá: a tomada do corredor tal está com poeira. As crianças, vocês sabem como são, né? Então, as paredes sempre estão riscadas. Tinha que deixar a parede branquinha, limpinha. Vidro, tipo, os vidros das janelas, das portas, não podia ter uma marca de dedo. Então eu tinha muito mais essa cobrança. E na obra não tem como ele falar pra mim, ó, Débora, o chão do banheiro tá sujo, porque toda hora ele tem gente pisando ali. Então eu não sinto que é um trabalho tão pesado. A única coisa é que Uhum. são muitas horas, eu tenho que ficar andando de um lado pro outro, né? Então eu fico o dia todo ali movimentando, vou no banheiro, vai na cozinha, vai na cantina, sobe escada, desce escada. É isso sim, mais que eu sinto. Mas eu não acho que é tão pesado e não tenho tanta cobrança quanto eu tinha na escola. Uhum. É Eu muito. acho que é isso. E aí, pela minha experiência agora, que eu troquei de cargo, né? Então, eu tava na função de welfare, mas durante o primeiro lockdown, a obra que eu tava fechou. Então, foi Uhum. nesse período que eu aproveitei para fazer o curso de Traffic Marshal. E isso vocês conseguem ver em várias escolas que tem aqui especializadas. Depois, se alguém quiser o nome também, eu passo. Mas no caso, o curso que eu fiz foi de um dia. Eu fiz num Quanto domingo custa até. o curso? Custou 80 libras. 30 libras. Isso, 80 libras o curso. E foram, acho que mais 5 horas, eu não lembro pra te dizer. E, na verdade, o curso tem a parte teórica e tem a parte prática, né? Que a gente Tá. teria que ir lá fora fazer. Esqueci a palavra em português. Ajudar A sinalização? a sinalização, isso. Realmente com uma Ver se empilhadeira você fazendo, realmente né? aprendeu. Só que agora, como eu fiz durante o coronavírus, eles não estavam fazendo essa parte. Então, ele fazia a Hum, simulação dentro da sala mesmo, porque tinha só, tipo, 5 alunos, né? Assim, com bastante espaçamento entre as pessoas, mas ele fazia o exemplo com o caminhão e aí ficava perguntando e a gente tinha que fazer na hora os movimentos, entendeu? uhum, Mas foi bem tranquilo, assim. No final tinha a provinha simples das perguntas do curso, sobre as movimentações também e tal. E ele já emitiu o cartão na hora. uhum, Então, foi bem tranquilo, assim, para quem quiser. Não precisava já ter o cartão verde, com o cartão vermelho de esse provisório, tu já consegue marcar o curso e fazer, de Traffic Marshal. E é bem legal, porque assim, eu vou dizer a parte positiva e a parte negativa dessa minha experiência agora. A parte ótimo. positiva recebe geralmente um pouco mais que o welfare, geralmente na mesma obra a função aumenta 1 libra, 2 libras a mais, então mais ou menos isso. Não é uma função pesada, né? Não é nada pesada, porque tu vai ficar na rua, mas essa é a parte negativa, né? Dependendo da obra que tu Hum, trabalhar, se ela for mais busy, assim, tu vai estar na rua e aqui, lembrando que chove bastante, o o inverno é vento, rígido, né? o vento. Então tem essa parte, entendeu? Que dependendo da obra, tu não fica exposto o tempo todo, como ali onde eu tô, eu não fico exposto o tempo todo na rua. Eu trabalho geralmente de manhã cedo, assim, das 6 às 2 eu fico na rua. Do restante do dia eu tenho uma cabine, né, com aquecedor, eu posso ficar ali dentro. Uhum, E eventualmente, quando eu for precisar sair, eu saio, mas eu volto pra lá. E no final da tarde, que geralmente eu fico assim também. Mas assim, né, precisa de algum trabalho, eles me chamam, tá chegando um caminhão, vai precisar abrir um espaço ali, eu vou lá ajudar. Isso é realmente na rua, né? Não tem como ficar assim dentro de nenhum lugar. Mas geralmente tu tem um local para se acolher, né? Com aquecimento e tal depois. Então esses são os pontos negativos, ótimo. assim. Pro verão é tranquilo de trabalhar, né? É super tranquilo, porque aqui na rua, mas no inverno é que é mais puxado. Pesa mais, né? Uhum. É. Ó, a Aline e a Nanda, vou juntar a pergunta das duas em um só. Falou a questão Uhum. desse curso que você fez, se era em inglês, e se é tranquilo quanto ao inglês, né? Tem que ter avançado, assim, com o nível básico, você acha que consegue ou tem que ter um nível mais avançado? Não, consegue com nível básico. Porque o curso onde eu fiz, quem me deu o curso foi uma pessoa que tem um português, né? Era um português de Portugal. Hum, Então foi bem tranquilo. A prova, ela era em inglês, mas eram perguntas básicas, assim. E como o conteúdo em si é em inglês, ele vai te ensinando as palavras em inglês, né? Aí foi bem tranquilo, porque na hora de tu estar trabalhando, tu tem que saber essas palavras, né? Em inglês. No mínimo, é. assim. Mas foi tranquilo de fazer a prova, assim, porque eram basicamente 10 perguntas, não era uma prova assim tão Tão extensa. E extensa. aí, conseguia saber o que estava perguntando, sabe? Sobre limite de velocidade, eram palavras básicas que tu consegue entender o que tá perguntando na prova.
Mas acho que é legal saber um básico pelo trabalho até, sabe? Não acho que não dá pra. Porque aí você vai ter Tem que. que ir, tem que ir sem saber falar nada? Não, eu acho que seria muito mais difícil, porque tu vai precisar se comunicar com o motorista, às vezes, né? Ou eles vão te pedir um serviço, tu vai estar na rua, então tem que entender um pouco. Uhum, sim. Mas assim, o meu inglês é bem básico, gente, eu consigo me virar, sabe? Inclusive, tô aprendendo muito, porque eu preciso Ajuda a falar. desenvolver, né? Eu não trabalho diretamente com brasileiros, então quando precisa de alguma coisa, eles chamam no rádio, né? E aí eles me chamam em inglês, eu respondo em inglês. Do jeito que eu consigo, eles me entendem e tá bom. Mas Ah, que eu acho que ótimo. pelo menos o básico, assim, tem que saber para essa Tem que função. saber, sim. E como wafer e como labor, aí, gente, pode ser sem nada de inglês mesmo, quando você acabou de chegar, né? Óbvio que eu sempre falo pra vocês, né? Vamos estudando, quanto mais estudar, melhor. É, Mas, por exemplo, o Renan, quando ele foi pra primeira obra, ele falou: olha, eu não falo inglês. O cara falou: não tem problema, pode vir. Você tem CS card? Daí ele falou: tenho. Você pode começar a trabalhar amanhã? Posso, então bora. Então vem. E aí lá você é. vai aprendendo, você vai se virando. E acho que aqui eles levam muito em conta se você tem força de vontade para trabalhar, né? Nossa, Se muito. você faz corpo mole, é difícil, mas se você não fala inglês, mas você demonstra que você tem interesse, isso eles levam muito em Uhum. conta aqui. E também na parte da limpeza, né? É só saber o básico mesmo. Isso é bem legal, assim, não generalizando nem falando de raça ou país, né? Mas assim, nós Uhum. brasileiros somos muito bons na limpeza, é o que geralmente eles falam, né? Tanto na É, limpeza quanto na organização, assim, tem vontade de trabalhar. Então, eles gostam bastante de brasileiro e, inclusive, depois a gente, acho que vai falar, né, sobre como conseguir trabalho. Tem sim. agências aqui que tem muitos brasileiros. Então, para quem não sabe bem o inglês ainda tem oportunidade igual, né? De estar trabalhando com brasileiros e inclusive até supervisor brasileiro, então é fácil de tu se Uhum. comunicar. Dá para achar, sim, gente. Dá para achar. Uhum. Ó, a Londres em 2 perguntou: a empresa normalmente manda vocês para obras conforme o seu endereço? Ou independente disso, vão para outras obras? Ah, isso é legal também. Então, É, quando boa a gente pergunta. vai dar algumas dicas agora de aplicativos, de sites, enfim, mas aí você coloca o seu postcode e aí sim eles mandam você morar mais perto. Isso é muito Uhum. bom também, né? E tem obra para tudo quanto é lugar, né, gente? Então, não vai ter como você ficar, não vai ter uma opção de não ter obra próxima a você ali. É verdade, todo lugar de vocês têm. Aí a Nanda tá falando para você deixar o link, vamos deixar sim nos comentários todos Uhum. os links. Bom, gente, deixa eu só falar para vocês então como foi a minha experiência, e daí a gente dá a dica já também, para ir já encerrando, né, essa live. Uhum. Mas assim, então, na verdade, gente, eu estou trabalhando em 2 obras. Vocês vão falar, meu Deus, como assim? Em julho do ano passado, eu estava fazendo a limpeza das escolas, e a Suelen, como uma boa amiga, gente, porque amigos tem que incentivar as pessoas, na verdade. Ela falava, faz o cartão, vamos trabalhar na obra, sempre falando. Aí eu falava, ah, não, tá tudo bem aqui na escola, não vou sair daqui. Só que aí o que acontece? A escola, infelizmente, está sendo muito instável por conta do corona. Então, tem um caso nessa escola. Aí fica fechado por 3 dias, aí você fica sem receber. E aí começou a ter muito isso. E a Su falando, o Douglas falando, o Renan falando, todo mundo, vamos fazer esse cartão. E aí eu comecei a estudar para fazer o cartão, né? Quando chegou em julho, aconteceu esse caso, que teve uma escola que teve um caso de corona, eu tive que parar de trabalhar, me avisaram em cima da hora, eu falei, não, vou ter que procurar outro trabalho. E aí eu entrei no aplicativo, no Indeed, todas as minhas vagas eu consegui por ele, tá, gente? Eu só coloquei lá, cleaner, e aí apareceu uma vaga que estava escrito assim, cleaner de site, tipo, o site que eles chamam aqui é o local da construção. Eu me candidatei, não precisava ter o CS Card. Então, aí a pessoa, eu me candidatei num dia à tarde, no outro dia de manhã a pessoa me ligou, e aí eu comecei a trabalhar nesse lugar. Então lá é uma obra, só que assim, a obra é no metrô. E o site em si, que é o escritório, não é no mesmo lugar que a obra, é uns 3 quarteirões para baixo. Então é um lugar bem pequenininho, até a Su comentou que nem sabia que existia assim, né? É um lugar bem pequenininho que só ficam os gerentes. Então eu limpo lá de manhãzinha. Então 6 da manhã agora eu tô nativa já, porque eu não quis sair dessa vaga, né? Eu chego lá, limpo o escritório, limpo sala de reunião, cozinha, é o lugar que o pessoal se troca, geralmente está super limpo, que não vai ninguém lá. E a cantina. Limpo os banheiros, deixo tudo bonitinho. E aí, né, já tô liberada. Eles são bem flexíveis lá.
E para essa vaga Uhum. não precisou do CS Card, porque eu não estou diretamente na obra em si. Eu nem vejo, sabe, as pessoas trabalhando. Eu só vejo mesmo mais os gerentes, os engenheiros que ficam lá. E quando tem uma reunião, que vai todo mundo lá. Mas assim, é bem difícil de acontecer. Então, vocês podem procurar também no Indeed vagas assim, que foi assim que eu achei. Então, tô lá desde julho. Aí, quando chegou agosto, assim, o Renan fez a prova do CS Card, porque ele estava trabalhando no restaurante. E aí, como eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, fica ruim, né? Porque daí, antes a gente trabalhava junto no restaurante. Então, fim de semana, nós dois estávamos trabalhando. E aí, quando eu comecei só de segunda a sexta, ficou ruim para ele. Aí ele falou, também, então vou fazer esse cartão. O Douglas, que é o esposo da Su, sempre falando, faz, faz, faz. Ele fez e começou a trabalhar na obra. E aí, lá na escola, eu consegui várias horas. E eu falei, não vou fazer o SESCARD, vou continuar aqui na escola. E a Célia sempre falando, né? Pra eu fazer. E aí, eu fiz a prova. Eu falei, vou fazer, porque se um dia acontecer alguma coisa, pelo menos eu já tenho o documento. Eu acho que também vocês podem... Às vezes a pessoa já tem um trabalho, igual as meninas que comentaram aí, que eles já trabalham no hotel. Mas já é legal, gente. Pelo menos é uma opção. E aí, eu fiz. E eu lembro que no dia que eu fiz a prova, foi no dia que me chamaram para ser supervisora lá na escola. Então eu falei, nem vou usar esse cartão, agora eu vou ser supervisora. Só que vocês viram como que a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem? Então, quando chegou agora em janeiro, que as escolas não reabriram, o que que eu fiz? Fui procurar a vaga na obra porque eu já tinha um cartão. E aí também foi pelo Indeed, procurei lá, e muitas vagas têm um número já para você ligar ou mandar uma mensagem. Eu acho isso Uhum. ótimo, porque você não É. precisa se candidatar e ficar esperando a pessoa entrar em contato com você. Eu só peguei o número, mandei uma mensagem e a pessoa me respondeu. Daí ele só falou assim: Você tem um CS Card? Tem experiência? Eu falei: Tenho. Aí ele falou: Tudo bem, você pode começar amanhã? Então foi assim, tá, gente? Bem, bem rápido mesmo. Uhum. E aí também eu pesquiso pelo esse aplicativo. Eu coloquei lá, eu coloquei Cleaner CS Card, eu acho que foi isso que eu escrevi. E aí já apareceu essa vaga e você coloquei o postcode da minha casa e coloquei no máximo 5 milhas de distância. Então aparece o que tem mais perto de mim. Então eu É. acho que vale muito a pena. Eu tô gostando, eu acho que, né, tá sendo uma experiência legal. Então, para deixar a dica para vocês, até mesmo quem está trabalhando, mas já está pensando, já vale a pena estudar para fazer. É. E Aí também outras. tem. Ah, pode falar, pode Não, completar. pode falar. Eu ia falar, quais são as dicas que você dá para quem está procurando trabalho nessa área? Eu ia completar só com as agências, né? Tem bastante agência aqui. Acho que o melhor lugar para pegar emprego direto é o Indeed, que nem a Débora fez, tá? Porque você vê muitas oportunidades e, Uhum, assim, tem 1 milhão de agências. Então, realmente, seria difícil a gente indicar para vocês. O que a gente pode indicar, quem quiser saber depois, tem a agência MSK, que é onde meu marido trabalha, que fica perto da Tower Bridge, aqui em Londres, né? Tem bastante brasileiros que se cadastram lá. E tem alguns contatos assim de agência que é legal que tu pode, pelo menos alguma coisa a mais, né? Tu pode mandar teu cadastro. Geralmente lá na agência fazer o cadastro, ou às vezes até pelo WhatsApp, dependendo da agência, tu consegue mandar os documentos e eles fazerem teu cadastro. Então, sempre que tiver uma vaga, eles vão te mandar. Isso é muito legal também, né? uhum, Porque eles vão te dando opções. E eles também fazem, como a Débora falou, geralmente perguntam teu postcode, né? Vão ter o teu endereço e vão te mandar alguma obra mais perto. esperto. E assim, agora, infelizmente, né, com o coronavírus tá um pouco mais chato, mas assim, ainda assim tem bastante obra, né? Tem muita gente entrando agora. Uhum, E é uma coisa, uma dica que eu dou assim, que eu acho que é uma área que tu pode, por exemplo, se tu começar numa obra essa semana, geralmente, se tu tiver esse cadastro em várias agências, eles vão estar sempre mandando. Então, não é uma uhum, coisa que tu precisa ficar naquele lugar, sabe? Mesmo que a primeira oportunidade não seja talvez perto da tua casa, logo aparece alguma coisa e tu pode mudar. Tipo, é uma coisa é, super simples, assim, né? Na obra não tem contrato, tu vai conversar com o teu supervisor, ó, eu vou ter outra obra e tal. Porque é assim, entendeu? A área de obra é assim. Em relação ao tempo também, porque às vezes tu pega uma obra que tá bem no começo, ela tem ainda 2 anos de obra, então tu pode ficar ali 2 anos, como tu pode pegar uma obra que tá no final, já tá né? Tem acabando. 3 meses para acabar, então tu vai ficar ali esse tempo, mas vai ter vários outros serviços para ti depois. Então, é uma área muito boa mesmo. Eu acho que tu nunca fica parado se quiser. É verdade. Acho legal até você comentar isso, porque realmente, gente, o Renan fez o cadastro em 3 empresas, assim, mas na primeira ele já foi, aí acabou aquela obra, mandaram ele para uma que era muito longe, aí ele recebeu um contato de uma que era perto de casa, daí ele já trocou, e ainda ele falou, ai, será que eu vou precisar cumprir uma semana, igual geralmente é? Aí conversou com o supervisor, ele falou, não, termina seu trabalho hoje, amanhã você não precisa vir mais. Então É, isso é bom, e aí ele tá mais perto de casa, não, o serviço tá muito
muito puxado, o horário não tá bom, você vai conseguir outras vagas, tem muitas opções. Ó, uma coisa até bem curiosa que me lembrou de falar agora, a Carol, não sei se ela tá na live também, ela trabalha numa obra como welfare e é part-time. Eu nem sabia que tinha essa opção. Diferente da Bom. da Débora, que eram assim 3 horas fixas, ela trabalha, eu acho, não lembro certo, tá? Mas assim, das 7 à 1 da tarde. Esse tempo que ela Hum, trabalha ali, ela fica com a tarde livre para outro trabalho, se ela quiser, ou para ótimo. estudar, né? Quem quer trabalhar só meio período. Então tem essas opções que eu também não sabia. Para mim era sempre uma média de 10 horas, mas Uhum. tem tanta opção, a gente tem que estar descobrindo coisas nessa área, né? Ai, que bom. E aí é bom que você pode ser mais flexível. Às vezes você tem um curso, tem filho, que você tem horário para cuidar, enfim, né? E a gente vai deixar É. também nos comentários assim, como que eu posso dizer? As palavras-chaves para vocês digitarem quando forem procurar as vagas. Pode ser, Isso. Su? A gente deixa? Uhum. Porque daí a pessoa digita aquilo lá, procura mais próximo da sua casa. E também no meu caso, até nessa vaga, ele falou, ó, o horário é das 8 às 5, mas pode ser menos horas, depende, a maneira que você preferir. E eles falaram que eles estavam lá 2 meses sem ninguém. Vocês acreditam? Nossa. Então, assim, ele. Tanto que quando eu cheguei, tava bem sujo mesmo, muita, muita, muita poeira. E aí eu limpei assim a cozinha, ainda tava achando que não tava tão legal, porque tava bem sujo mesmo. E aí o chefe falou, ai, good job, tipo, muito obrigada, sabe? Que tava ótimo, porque eu Uhum. falei, meu Deus, imagina 2 meses no lugar sem uma pessoa fixa. Então, ele até perguntou: você tem alguém para me indicar? A gente precisa de mais pessoas, sabe? Então estão sempre contratando. Ó, a Aline perguntou aqui algo que a gente falou no comecinho da live, gente, depois vai ficar salvo, tá? Tudo com as Uhum. informações sobre a média salarial. E assim, o salário mínimo hoje tá 8,72 a hora, e o mínimo que eles pagam aqui na obra é 10 libras a hora, tá? Mais ou menos Assim, isso. tu pode até achar por menos, de repente, eu acho que pode encontrar, porque tem várias e várias agências, mas É, não fique com essas vagas, sabe? Porque o isso mínimo que mesmo. tem é dez por hora, então tu consegue vagas que pagam melhor tranquilamente. É, e dá para pesquisar porque você vai conseguir sim. É. Legal. Acho que a gente Tem. tem, se tiver perguntas, porque a gente tá no horário já. É isso que eu ia falar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já finaliza. É, Deixa eu ver se eu deixei é, passar alguma. Eu acho que fomos acompanhando tudo. Só o pessoal falando, tô adorando, muito esclarecedora a live. Obrigada, gente. Acho que eu vou fazer. Faz uhum. sim. Faz o cartão sim. O que mais? Parabéns, meninas, pelas dicas, ajudando o pessoal que está aí. É. Obrigada. Acho que é A isso, Karen então. falou do trabalho no hotel. É verdade, né, Karen? Você também trabalha no hotel. Gente, quem tá no hotel, ó, eu que sou sair do hotel, saia do hotel e vá pra obra, sério, porque foi. Libertem-se. Eu fiquei, depois que eu saí, eu fiquei 5 anos, 5 meses, 5 anos, Deus me livre. 5 anos, Nossa. não, né? 5 meses no hotel, porque foi quando eu cheguei. Quando a gente chega, a gente agarra o que tem, né? Pelo menos foi assim. Uhum. E eu não sabia mesmo como era, eu não conhecia nenhuma menina que trabalhava na obra. Depois acabei conhecendo, troquei informação pra descobrir como era, mas assim, não tem comparação, a não ser porque eu fiquei 5 meses. Mas eu deveria ter saído antes. É, mas é que a gente Porque não sabe, né, Su? Quando chega é assim mesmo. a gente é muito bom, sabe? Tu pega obras muito legais, assim, que a parte da limpeza não é pesada, tu consegue levar. E além da flexibilidade de fazer o teu break com o tempo que tu pode fazer, porque no hotel eu tinha que Uhum. sentar 20 minutos, comer e já ir começar a limpar os quartos de novo. Então, tu consegue sentar, tu consegue fazer o teu tempo de pausa, né? Eles respeitam isso. Quanto tempo você Então, faz agora? geralmente são 2 pausas de 30 minutos. Uhum. Mas depende, sabe? A gente sabe que como é na obra, assim, a Bem gente não pode, a flexível, gente né? não pode falar, não pode falar isso, né? Depende sigam a regra da obra que vocês pegarem, mas geralmente a obra, os supervisores são tranquilos, então tu consegue ficar 40 minutos, 45 minutos, eles deixam e depois voltam pro trabalho, sabe? Não dá pra abusar, né? Mas é isso aí. É, mas não tem essa pressão, igual você falou, de 20 minutos no hotel, comer correndo e ter que subir, né? Não se compara. Perfeito, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que está comentando, participando. Sim, a live vai ficar salva. Quer deixar mais algum recado para a gente finalizar? Não, acho que é isso. Acho que se as pessoas tiverem dúvida, depois pode mandar, né? A gente pode deixar tudo certinho, encaminhar. Tanto os homens quanto mulheres, eu digo assim, gente, vão, descubram como é, abram os sites ali que a gente vai deixar para vocês e estuda mais sobre isso, Uhum. sabe? Porque também tem as especializações, né? A gente está falando do básico, da limpeza, mas É. assim, a gente pode se especializar cada vez mais aqui. Eu já vi meninas pintando e eu achei muito legal, sabe? Tem várias outras funções que a gente poderia estar.
e que ainda pagam muito melhor, né? Como Uhum. meninas que podem dirigir, que nem o forklift, que é a empilhadeira, é uma média mínima de 16 por hora. Então, aqui em Nossa, Londres, isso é muito bom, né? E tanto mulheres quanto homens podem atuar, eu acho que eu então. vou fazer esse curso. Exatamente, exatamente. Só É. melhorar um E pouco o outra inglês. coisa, gente, vamos aproveitar, igual você falou, melhorar o inglês e não vamos ficar acomodados. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar. Porque a gente chega aqui, consegue um trabalho mais ou menos, que não precisa falar inglês, a gente É, acha que tá bom. E eu acho que a gente sempre tem que buscar melhorar, sabe? Não sei, né, se eu tô pensando muito assim, mas é a dica que eu deixo. Acho que a gente não tem que ficar eu também. acomodado, sempre procurar o que é melhor pra gente, sabe? A pessoa fala, eu tô aqui pra trabalhar, mas sabe, ter um pouco de qualidade de vida, conseguir ter o seu fim de semana em casa. Eu acho que isso faz a diferença. É, A gente já tá longe do Brasil, né? Já é tão difícil. Então a gente tem que procurar, sim. Então tá, gente, muito obrigada. A live vai ter que acabar. Mas qualquer é, dúvida pode mandar pra gente. Su, isso, vamos pode fazer mandar no privado. um rostinho bem bonito aí que eu vou colocar na capa da live. Então, beleza, gente. Boa noite para todo mundo, bom fim de semana e até a próxima live. É, Tchau. tchau, gente. Obrigada por quem participou. Beijão, Débora, pelo convite. Beijo. E é isso aí. Mandei as dúvidas pra gente.